Hoje eu quero trazer para você uma percepção de algo que eu vivencio há alguns anos e que eu aprendi a aplicar na minha vida para colher os resultados daquilo que eu busco, daquilo que eu tanto desejo. Isso deve ter diversos nomes e para cada pessoa vai ser chamado de um jeito, mas você pode chamar como lei da atração, você pode chamar como lei do desejo, ou você pode chamar como fé, como graça, apenas como foco, não é? Porque isso é um foco que você acaba criando. Só que é diferente daquelas pessoas que, nossa, eu preciso ser super focada e determinada, sabe? Não é bem isso. Mas o fato é que aquilo que você foca se expande. E aqui eu não tô aqui para dizer que você vai ficar pensando em algo e isso vai acontecer. Não tem nada disso. Sem trabalho duro e sem dedicação, nada na sua vida vai acontecer. Você não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Mas eu aprendi aquilo em que eu me dedicasse e que eu focasse a minha atenção, a minha energia, sem dúvida nenhuma ela iria acontecer. Talvez ela não aconteça da forma com que você planeje tão certinho. Então, ela pode sim fugir um pouco ali daquilo que você exatamente está buscando, só que o seu resultado final, ele vai acabar sendo esse resultado que você tanto focou e tanto desejou. E isso aconteceu em diversas ocasiões na minha vida, desde que eu descobri que eu poderia usar isso, né? E não sei, talvez isso seja até algo muito simples e todo mundo faça dessa forma, mas sendo bem sincero, para como eu vejo hoje em dia o nível de reclamação e de insatisfação com a vida que as pessoas levam, não parece que elas estejam usando isso da forma correta ou simplesmente tentando focar no que ela deseja. Então, acontece que eu fui percebendo isso, eu devo ter lido isso em algum livro, não me lembro agora em qual foi, mas é bem provável que seja algum desses livros sobre lei da atração ou algum outro livro de autoajuda. Mas isso é algo também que a gente pode encontrar até mesmo na Bíblia. Não sei se você é religioso, mas eu sou e eu fui percebendo que isso também está na Bíblia. Existem alguns versículos que dizem justamente esse ponto, que diz algo relacionado a isso. Em outras palavras, de outra forma, mas quando você pega a essência, você percebe que também se trata de você focar em algo, de você se dedicar em alguma coisa, de ser um desejo do seu coração, em que você realmente está pedindo por aquilo e que você vai fazer o possível para aquilo dali se realizar. E eu pude perceber isso quando eu decidi me mudar de estado a primeira vez, quando eu fui, aliás, de cidade. Eu fui de Maringá para Curitiba. Eu tinha um objetivo em mente, que ia durar mais de um ano para eu alcançar esse objetivo, mas eu tinha aquilo dali na cabeça e eu pude perceber que, caramba, aquilo dali se concretizou. Depois de alguns anos que eu já havia feito ele, eu pude perceber. Na época eu não sabia o que era, não sabia como havia utilizado, se era simplesmente, nossa, o que você está retratando aqui é simplesmente algo que qualquer pessoa faz. Sim, realmente qualquer pessoa faz. Não é algo fora do comum, mas acaba sendo incomum das pessoas utilizarem. Então eu pude perceber que esse foco em uma única coisa determinou que eu iria conseguir alcançar aquilo dali. E ainda no prazo em que eu havia estipulado. E não que isso vá acontecer sempre. Nessa ocasião é porque eu realmente tinha um prazo para fazer aquilo dali acontecer. Então a segunda vez que isso aconteceu também foi no ramo profissional, e eu acho que quase todas as vezes que isso aconteceu foi no ramo profissional, em que eu estava em uma empresa, talvez eu já tenha compartilhado aqui sobre essa empresa, era uma empresa de call center, eu gostava muito do que eu fazia e chegou um momento em que eu simplesmente fui forçado a pedir demissão. Mas eu não ia sair dali assim, simplesmente pedindo demissão. E se você já trabalhou em call center ou conhece alguém que trabalhou, sabe muito bem que é difícil de sair quando você entra, né? Você só sai realmente se você pedir as contas. Mas eu era supervisor de call center, né? Supervisor ali de uma carteira, de uma equipe que fazia parte de uma carteira. Era um pouco mais difícil, só que ao mesmo tempo também mais maleável, porque eu tinha acesso a muito mais coisas do que um operador. E aí eu consegui construir uma estratégia, um plano, para que houvesse um acordo entre as duas partes. E assim foi feito. Demorou alguns anos, porque esse acordo precisou ser judicial, né? Então demorou alguns anos, mas eu consegui aquilo que eu tanto esperei. E sim, eles também tiveram que me mandar embora. Depois disso aconteceu novamente quando eu decidi mudar de profissão e simplesmente arriscar tudo que eu tinha. Na época eu deixei de trabalhar para outras pessoas e fui aprender mais sobre marketing e vendas online. Isso foi no início ali de 2018. Então, desde 2018 eu comecei a me dedicar apenas a trabalhar de forma remota, a trabalhar pelo computador, a trabalhar com marketing e vendas online. E isso deu muito certo e tem dado muito certo. Mas eu percebi que no início eu estava patinando demais. No início eu estava trocando muito
de estratégias, eu estava trocando muito rápido de estratégias, não estava focando. Ao mesmo tempo que eu estava focado em um objetivo que era aprender a viver da internet, aliás, aprender a viver pela internet. Eu não gosto desse termo de aprender a viver, sabe? Parece que a gente depende da internet. Vamos mudar isso. Eu estava aprendendo uma profissão para trabalhar com a internet. Ao mesmo tempo que eu estava focado aprendendo uma profissão para trabalhar utilizando a internet, eu também estava desfocado naquilo que eu estava fazendo. Porque eu estava a todo momento mudando de estratégia, a todo momento tentando algo diferente para tentar ter o mesmo resultado. E não que isso esteja errado, só que você precisa, eu aprendi isso depois, a gente precisa dar tempo ao tempo para esperar com que aquilo dali crie uma certa maturação e esteja pronto para ser colhido. Então existe também aqui a lei do plantio e da colheita, que também se aplica nesse contexto. Porque você precisa realmente plantar algo, regar, esperar o tempo certo, para daí você ali colher. E aí muitas vezes, antes do momento certo de colher, a gente acaba desistindo daquilo. Então o nosso foco acaba se perdendo, acaba se dispersando e indo para outra coisa. E aí você entra novamente no mesmo processo de plantar, tentar ali começar a semear e de repente quando você vê, você está focando em outra coisa e não espera o momento certo da colheita ali do que você estava fazendo. Então eu percebi que quando eu comecei na internet eu estava fazendo justamente isso. Eu estava focado num objetivo, que era trabalhar utilizando a internet, mas ao mesmo tempo eu não estava dando tempo suficiente para que aquilo dali gerasse frutos e eu começasse a colhê-los. Então eu estava a todo momento mudando de estratégia. E aí eu percebi, falei, olha, meu foco não está numa única coisa, eu preciso focar em uma única coisa. E foi onde eu foquei apenas no tráfego pago. E a partir dali, depois de 6 meses, as coisas começaram a fluir de uma forma fantástica e eu fui cada vez mais entendendo, internalizando o que era o tráfego pago e aprendendo cada vez mais com ele. E a partir daí isso se tornou a minha profissão. E mais recentemente, isso veio acontecer de novo, só que agora não foi no ramo profissional, foi no ramo pessoal e mais voltado para a minha saúde. De final de 2023 para cá, eu tive uma crise de ansiedade, talvez um burnout junto, que tenha na verdade sido ocasionado por causa do burnout, por causa do trabalho que eu estava tendo, que eu estava fazendo. E eu percebi com a terapia que eu sempre alimentava essas crises de ansiedade no momento em que eu continuava pensando nelas. Hoje eu consigo viver de forma mais leve e conversar sobre isso sem que isso me afete, mas antes eu não conseguia nem mesmo conversar sobre as reações, sobre as coisas que eu estava sentindo, que eu estava passando, porque nos próximos dias aquilo daria me atormentar novamente. Então você vê, por eu focar nas sensações, nas crises de ansiedade, eu automaticamente continuava alimentando elas. E aqui eu vou te trazer um ponto que você vai realmente perceber como isso é real, como aquilo que você foca se expande. Quando as pessoas estão passando por algum momento de crise, é ensinado na psicologia uma estratégia para você ajudar aquela pessoa a diminuir os sintomas. E o que é essa estratégia? É a estratégia da respiração. Existem outras também, como por exemplo, você simplesmente começar a prestar atenção aos sons à sua volta e tentar distinguir, não me lembro agora se eram 5 ou 6 sons diferentes, ou se eram 3 sons diferentes. Mas o que é isso na prática? É você mudar o seu foco. Porque aquilo que você foca se expande. Nesses momentos em que a pessoa está passando por um momento de crise, ela geralmente tende a ficar pensando apenas naqueles problemas, apenas nas reações físicas que a crise está trazendo para ela. E assim ela vai alimentando cada vez mais essa crise e fica difícil dela sair. Então ela é ensinada a pensar em outras coisas, a focar a mente dela em outras coisas para que a reação física dela diminua e a crise passe. Então você percebe como aquilo que você foca realmente se expande. E isso não está ligado só a essa questão sobre crise de ansiedade ou alguma crise psicológica, mas também está ligado aos problemas financeiros que você talvez tenha e esteja passando. Veja, se você tem dívidas e você fica apenas pensando nas dívidas, você não vai conseguir recursos financeiros, você não vai conseguir pensar em como buscar dinheiro, em como fazer dinheiro para sanar aquelas crises, para sanar aquelas dívidas, para eliminar as dívidas, para pagar suas contas. Por quê? Porque você fica pensando apenas nas contas que você tem a pagar. Você não pensa em como fazer mais dinheiro, você não pensa em como criar recurso financeiro para pagar essas dívidas. Porque o seu foco, a sua mente, ela está exclusivamente em caramba, tá chegando mais uma dívida, caramba, não tenho dinheiro para o próximo mês,
caramba, o cartão de crédito esse mês extrapolou. Entende? Você começa a pensar apenas nos problemas, para na verdade você deveria mudar o seu foco em como você vai ter recursos, para depois, no momento em que você tiver esses recursos, você pensar nas dívidas. E veja, aqui entra um ponto bem importante, porque você não pode simplesmente pensar, não, eu preciso de dinheiro para pagar as dívidas. Não, não é assim que funciona. Você continua com o foco nas dívidas. Você precisa pensar apenas em, eu preciso fazer dinheiro, como eu vou fazer mais dinheiro? Você não deve pensar no para que você vai usar esse dinheiro. Você deve pensar apenas em como fazer o dinheiro, em como aumentar o seu ganho financeiro. E assim você consegue mudar o seu foco e tirar o seu foco do problema. Veja, aqui a gente se encaminha já para o final. E eu quero tentar deixar bem claro e bem destacado. Eu olho para baixo aqui em volta porque é no momento que eu estou pensando, tá? Só um parênteses aqui. Eu trouxe esse tema agora, nesse momento, agora que eu acordei de manhã, agora são em torno de 6h30 da manhã. Todos os dias eu tenho gravado vídeos aqui durante 100 dias. Esse daqui é o vídeo número 41, então são 100 vídeos gravados em 100 dias, esse é o dia número 41. E eu pensei nesse tema agora pela manhã porque é algo que eu vivo todos os dias. Então eu olho aqui para baixo às vezes para trazer o pensamento, para tentar elaborar o que eu vou falar aqui para você. Não cheguei a anotar nada aqui para esse vídeo. Fechando esse parênteses então. Então perceba, no momento que você começa a vivenciar isso, a vivenciar e entender que, puxa, se eu estou focando no problema, eu vou atrair mais desses problemas. Se eu estou focando no problema, ele vai se expandir, ele vai preencher cada vez mais parte do meu dia. Então, se eu começo a focar na solução, com o tempo ela vai se expandir também e ela vai deixar o problema tão pequeno em que eu só vou pensar realmente na solução, em como continuar crescendo. E aqui você percebe também que esse modelo de pensamento, ele acaba sendo um padrão, ele acaba sendo um comportamento que você cria, onde você pensa apenas no problema, você atrai apenas o problema, você vive dentro do problema e tudo que você começa a ver ao seu redor é problema. Você muda essa forma de pensar, você muda esse comportamento e você começa a pensar nas soluções. Você começa a ser uma pessoa até mesmo mais alegre e mais otimista e mais confiante, porque você agora começa a pensar em como resolver os problemas, em como ser útil, como criar soluções. E isso vai se expandindo na sua vida e vai tomando proporções maiores. Daqui a algumas semanas vai acontecer uma grande novidade aqui nesse canal. E eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo esteja aqui para acompanhar. E você vai entender exatamente isso que eu estou dizendo, sobre essa questão de foco. Além aqui do canal, eu estou focando em um outro projeto, em um outro objetivo de vida pessoal, e que nas próximas semanas isso vai se concretizar. E eu vou trazer aqui compartilhando com vocês que isso aconteceu, e eu vou falar novamente sobre esse vídeo, vou bater nessa mesma tecla, e eu espero que você esteja aqui para acompanhar e ver como isso de fato funciona. Basta você começar a aplicar. Veja, todos os vídeos que eu trago aqui, eles são com comportamentos práticos. Poucos são os vídeos em que eu falo abertamente sobre uma única teoria e para aquilo dali para você absorver da forma com que você queira. Geralmente eles trazem algum comportamento, alguma mudança de atitude prática que eu vivo na minha vida e que eu aplico na minha vida. E eu vejo como isso funciona. E é por isso que eu consigo trazer essa experiência aqui para você. Então, se você está passando agora por algum momento em que você só vê problema, em que você não consegue focar em mais nada, comece a mudar essa atitude a partir de agora, com essas práticas que eu te passei aqui nesse vídeo. Lembre, aquilo que você foca se expande. Então, comece a focar naquilo que você realmente quer que aconteça e não naquilo que você vê como problema, ou naquilo que você tem medo, ou naquilo que vai te atrair para mais ressentimento e mais problemas. Vamos pôr dessa forma. Comece a pensar de forma positiva e não de forma negativa. Quando a gente põe, né, nesse contexto de positivo e negativo, parece algo muito lei da atração, sabe? Parece algo muito voltado para, puxa, é o pensamento que vai mudar quem você é. E isso é muito clichê e é algo muito batido e ao mesmo tempo é algo que não é aceito por muitas pessoas. Na sua essência é isso mesmo, é algo de mudar a sua forma de pensar positivo e não negativo. Só que de forma prática é você focar e fazer, não é só pensar, é focar e fazer. Realizar ações práticas para esse foco e esse desejo que você tem agora, para que isso se realize, para que isso venha a se realizar. Então aí você consegue ter essa diferença entre pensamentos positivos e
e focar no que você deseja com ações práticas. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha te ajudado e eu tenho certeza que vai te ajudar se você colocar isso em prática. Começar a focar no que você quer, começar a focar em ações para alcançar aquilo que você tanto deseja, com certeza vai começar a se expandir e vai começar a abranger mais a sua vida e trazer resultados positivos para ela. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu!